Hoje nós vamos falar sobre amor, mas não é aquele amor que eu sempre falo aqui, que eu gosto tanto de falar, que eu brinco, que a gente se diverte, não é? Que a gente fala besteira. Hoje nós vamos falar sobre o luto no amor. Quem nunca, né? Como eu sempre digo, quem já passou de 12 anos sabe muito bem o que é isso. Eu sempre falo uma coisa aqui que é assim, ó. Nós não somos obrigados a produzir provas contra nós mesmos, né? Isso aí já diz o próprio direito à justiça, né? Pois é, a gente não é obrigado a falar abertamente para o nosso par romântico que a gente traiu, que a gente esteve em outro corpinho, esteve em outro local. Não, não é obrigado, não. Às vezes é até bom que a gente nem diga, mas a gente é obrigado a ter um negocinho que eu nem gosto muito de falar essa palavra, mas é a tal da responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva, por que eu não gosto de falar sobre ela, né? Porque a responsabilidade afetiva, ela começa por nós. Então, assim, eu sou responsável afetivamente por mim e automaticamente pelo outro, pelo meu par romântico. Então, assim, o que eu não quero pra mim, eu também não quero pra ele. O que eu não quero pra uma relação, eu também não quero pra ele na nossa relação. Então, é assim, ó. Independente do que estiver acontecendo de ruim na relação, o outro precisa saber, né? Ninguém acorda numa linda manhã de domingo cansado do seu par romântico. Como eu sempre falo aqui, ninguém acorda numa linda manhã de domingo com depressão. Você também não acorda numa linda manhã de domingo tomando um berro na cabeça. Então, tudo é um processo, né? Para você apanhar, você já com certeza foi empurrada, foi maltratada, foi xingada. Para você ter depressão, com certeza você já sentiu uma série de emoções, de sensações ruins. Você já esteve apático, triste e não prestou atenção nisso. Para que o seu par romântico vá embora, numa linda manhã de domingo, algo também aconteceu. Culpa sua? Nem do outro. Responsabilidade. Isso nós temos. Quando a gente tem uma relação afetiva, é a coisa mais desejada da face da terra, mas também é a coisa mais difícil. Eu sempre falo isso aqui. Nós nascemos e morremos sozinhos, mas no meio, né, no intervalo desses 2 dias, nós queremos sim, né? Eu sempre brinco aqui, estar em alguns corpos, nós queremos pertencer a alguns lugares. Isso é normal, isso é genuíno aqui, aí, em qualquer lugar. E é aí que vem, se você não prestar atenção, o problema. Então, nós precisamos ter a receitinha básica, a admiração, o respeito, o amor, o cuidado, a empatia e uma série de outras coisas pelo nosso ser amado. Se a gente não tiver isso, a gente não tem um ser amado. A gente tem, como eu já ouvi aqui uma vez e eu achei tão triste, uma amizade colorida. Eu ainda brinquei, falei, ainda bem que quem ouviu isso fui eu, né? E não o seu par romântico. Por quê? Não há coisa pior do que você menosprezar essa pessoa com quem você está. Entende? Você não é obrigado a nada em tempo algum. Ninguém é obrigado a estar com ninguém em tempo algum, ainda mais nos dias de hoje. A gente consegue fazer tudo sozinho. Tudo. Até ter um filho, tá, mulherada? Até um filho a gente consegue fazer sozinho sem um homem. A gente não precisa do homem pra nada. Ah, agora ela vai entrar com discurso feminista. Eu? Jamais. Não é porque a gente não precisa que a gente não quer. Entende? Há uma diferença abissal entre essas duas palavras aí. Então, não precisar, não precisa mesmo. Mas querer, todo mundo quer. Anota isso aí. Todo mundo quer um par romântico. Isso é natural. Isso é suprimento de necessidade básica. E tá tudo certo. A partir do momento que você tem um par romântico, existem algumas responsabilidades que você adquire, né? Obviamente, diferente de quando você não tem. Então, eu opto inteiro. Eu vou usar casado e solteiro para você entender, tá? Se eu sou casada, eu abro mão da vida de solteiro. E se eu sou solteira, obviamente, eu abro mão da vida de casada. Sendo que ambas têm
responsabilidades, nós temos responsabilidades. Então, assim, eu preciso de fato estar dentro de um relacionamento, estando dentro de um relacionamento, com tudo que eu acabei de falar, inclusive o sexo, a gentileza, o carinho, o cuidado, a atenção. Eu sempre falo isso aqui. Dentro de um relacionamento, né, um relacionamento amoroso, você multiplica a felicidade e divide tristeza. É isso que a gente faz dentro de um relacionamento. Caso você não esteja, de fato, dentro desse relacionamento, se você não está dentro, você está onde? A vida é dual. Você está fora. Quando você está fora, você também, obviamente, deixou de olhar para dentro. Então, assim, tenho aqui meu par romântico. Tô olhando aqui, ó, na bola. A partir do momento que eu paro de olhar para cá, eu olho para fora. E quando eu olho para fora, eu sempre digo isso aqui. Vai ter alguém assim, ó. Ui, até caiu. Vai ter alguém assim, ó, me esperando. Sempre tem. Tem aqui, tem aí, tem em qualquer lugar. Por quê? Eu vou encontrar. Essa pessoa que está assim vai me encontrar. Por quê? Porque eu deixei de olhar para dentro. Quando eu deixo de olhar para dentro, quando eu deixo de admirar, de respeitar, de viver da maneira plena como nós temos que viver dentro de um relacionamento, a gente começa a olhar para fora. E olhando para fora, a gente enxerga. A gente enxerga uma pessoa na academia, no supermercado, na fila do açougue, se você frequenta açougue, no seu prédio, você encontra na rua, atravessando a rua, o carro para você passar e ainda te dá uma cantada. Dependendo de como você estiver, você retribui. Por quê? Eu sempre falo isso também aqui. Olhar, todo mundo olha. A diferença é se você olha desejando ou não. Você não olha para um corpo bonito, para um rosto bonito. Olha, todo mundo olha. Agora, a partir do momento que você olha desejando, aí tem problema. Comigo? Não, com seu par romântico. Então, o que acontece? É muito difícil para quem fica entender tudo isso, porque óbvio, né? Tem um que vai, outro que fica. Quem fica não entende. Quem fica se pergunta: por que eu? Onde eu errei? O que eu fiz? Onde eu não atingi? Por que ele me rejeita? Por que ele, ou ela, não importa. Por que tá fazendo isso comigo? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que a pessoa não me quis? Até então me queria, numa linda manhã de domingo, acorda e vai embora. E não é isso que acontece. Se você está num relacionamento amoroso e você não está bem, e você já explorou, você já conversou, você já falou, você já tentou, vocês conversaram de verdade, se comunicaram e viram que não dá certo, vai embora. A gente fala sempre assim, ó, se você vê que você pegou o trem errado, desce na próxima estação. Não espera chegar lá no final, porque você vai chegar no final destruído. Um relacionamento amoroso, ele tem mortes, ele tem lutos dentro dele. Por quê? Porque a gente vive de fase, tem a fase do começo, do conhecimento, aí você passa para uma outra fase, você sai da paixão, você vai para o amor, tem a fluidez. Então, a partir do momento que o tempo, né, vem, né, 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2, 10, as coisas vão mudando, as fases vão mudando e você vai morrendo, você vai matando aquela fase anterior. Ah, então acaba a fase, eu me separo? Não, você passa para a próxima. Então, o que acontece? Se em alguma fase você parou por algum problema que você tenha tido ou seu par tenha tido, conversa, comunica. A grande maioria das pessoas que chegam aqui não conversam com seus pares românticos. Elas conversam com a gente. Elas falam, elas choram, elas se abrem, elas contam de fato a verdade. Então, faz assim, ó. Conversa com seu par romântico, diga a ele, a ela, o que de fato você está sentindo. Olha, eu estou aqui porque eu te amo, porque eu quero ficar, porque eu te admiro, porque você cuida de mim, porque eu cuido de você, porque somos amigos, porque em você eu encontro um lugar seguro, eu me sinto confiante, eu me sinto feliz, você me deixa mais feliz ainda do que o dia que você me encontrou. Então, assim, por que não fazer isso? Não é vergonha ser emocionado. As pessoas estão com isso agora, né? Não posso ser emocionado. Amor, linda, deixa eu te contar uma coisa. Nós somos 95% emoção, somos só 5% razão. Você não quer ser emocionada? Não tem como. Você é, eu sou, todo mundo é. O ser humano é emocionado.
Qual é o problema de você dizer isso ao outro? Tô apaixonada por você, tô te amando, tô desenvolvendo um sentimento em mim que às vezes eu nem sei nomear. E por que não? Tem vergonha disso? Entendi. Então, se você tem vergonha, busca isso aí dentro de você e resolve. Só não faz isso. O que eu acabei de falar. Se pegou o trem errado, tá vendo que não vai dar certo, desce na próxima estação. Sabe por quê? Quem fica, fica com dor. É dilacerante. Rasga a alma. É muito triste pra gente pegar o frescor de um término de relacionamento. A pessoa chega aqui morta em vida, sem saber o que está acontecendo com ela de verdade. Então, muito da responsabilidade afetiva é sobre você, sobre o que você não quer pra você. Não, eu não quero esse tipo de relacionamento pra mim. Não tá fazendo sentido, não é o que eu quero, não é o que eu busco e tá tudo bem. Você pode não querer. Você não pode prender o outro a essa sua indecisão. Pensa nisso.